O príncipe herdeiro revelou-se um monstro, e foi uma vergonha para o grande império, pois nasceu um monstro que foi abandonado pelo próprio imperador. De facto, na longínqua Idade de Ouro, humanos e heterogêneos viviam em harmonia no continente, mas tudo mudou, porque os humanos começaram a oprimir os heterogêneos, o que se transformou em guerra, o que fez com que os heterogêneos fossem banidos para as terras desertas. E os que sobreviveram esconderam-se dos humanos. Alguns tornaram-se escravos caros que foram vendidos para experiências. Os monstros eram de facto heterogêneos, mas se tivessem poderes mágicos suficientes, podiam transformar-se em humanos. E o império é exaltado por ter uma linhagem de deuses, mas havia uma teoria de que todo o poder não era retirado do sangue divino, mas da genética dos monstros. Depois disso, quando o monstro começou a tentar sair da jaula, a rapariga concordou calmamente em adormecê-lo, pois tinha sido ela a pessoa que o tinha trazido para a masmorra. Mas não era assim tão simples. Afinal, o protagonista estava preso num corpo que pertencia a Flória, e ela tinha a capacidade de controlar o perfume das flores. E assim, o homem exigiu que Flória adormecesse a fera, para que esta pudesse ser mais facilmente estudada. E Flória prometeu fazer com que o cheiro penetrasse até ao mais profundo do coração do monstro. E o homem, depois de acariciar a cabeça da rapariga, disse que ela era útil e desejou-lhe boa sorte, saindo em silêncio. E a agitada Flória olhou para o príncipe enjaulado, e apercebeu-se de que era agora o dia em que ele a devia despedaçar. Afinal, a rapariga leu o livro antes de adormecer, e quando acordou, encontrava-se no corpo de Flórios, a filha do vilão Conde Varion do livro. A rapariga decidiu ser reconhecida e tornar-se membro da família do conde, apesar de inicialmente saber que a morte a esperava muito em breve. Mas, nesse momento, o seu irmão mais velho, Arden, aproximou-se dela. Era um homem de boa índole e gentil, como um raio de sol no meio de uma família fria e cruel. E devido à sua astúcia, o rapaz reparou imediatamente que Flória parecia muito deprimida, mas ela explicou calmamente que estava apenas a pensar, porque deve ter se entusiasmado demasiado a trabalhar com uma espécie rara de monstro. E então Arden adivinhou imediatamente que a irmã se referia à pantera que o pai tinha trazido, e ela informou-o desajeitadamente que queria ver o seu estado e pediu ao irmão que não se preocupasse. E pensou para si própria que tinha uma pena enorme de Arden, e que também se preocupava com o destino das outras pessoas boas, porque na história original, todas elas morreriam por causa das mãos do personagem principal. Depois de ativar a entrada para a cave, Flória apercebeu-se de que há muito tempo tinha tomado a decisão de mudar a história original para bem das pessoas boas que a rodeavam, e estava disposta a sacrificar a sua vida por isso. Ao encontrar-se perto da pantera presa, Flória reparou que o animal estava ferido. Flória Poe, ao derramar o conteúdo do frasco na sua mão, prometeu aliviar a sua dor, e então a fera, anteriormente zangada e insanamente descontente, começou gradualmente a acalmar-se. Depois disso, Flória Poe perguntou se tinha percebido bem que o nome da pantera era Cartel, mas Cartel não estava nada contente por alguém ter sabido o seu nome. E uma Flória nervosa explicou que era uma rapariga das flores, embora mestiça, mas ficou surpreendida por Cartel ser capaz de falar. Mas Cartel, descontente, também notou essa estranheza, pois a rapariga era simplesmente incapaz de ler a mente de alguém, por isso aconselhou-a a não mentir. E depois, descontente com tal acusação, Flória explicou que as raparigas das flores tinham o dom da visão, que podiam usar uma vez na vida, e que este poder era a primeira e última vez que ela o usava em Cartel. De facto, o poder chamava-se a Bênção da Flor e era a prova de casamento, pois o parceiro podia ler a mente do seu amante, e claro que Flória mentiu, pois era mestiça e não possuía tal poder. Mas, aproveitando a situação, decidiu fazer um contrato com Cartel, pois sabia que o rapaz podia transformar-se numa forma normal. E prometeu encontrar uma forma de quebrar o selo que o estava a impedir de se transformar. E em troca da sua ajuda, pediu uma hipótese para ela e os outros sobreviverem. E depois, pensando nisso, Cartel sugeriu sorridente que a rapariga entrasse na jaula, pois queria fazer um acordo, e se entrasse, poderia provar que acreditava nele. E além disso, usando o poder de Flória, ele podia tornar-se humano durante algum tempo, e embora Flória estivesse preocupada, percebeu que só precisava de ganhar a confiança do tipo, por isso concordou com as condições dele, e pensou que no original, Cartel só podia levantar a sua tristeza quando ele estava zangado, mas ela teria de levantar o selo enquanto ele estivesse são.
E então ela se viu na jaula perto da pantera. E seguindo o acordo, ela se aproximou para dar a ele seu poder para que Cartel pudesse quebrar seu selo por um tempo. Mas, por fim, a força começou a deixar o seu corpo demasiado depressa, e Flória sentiu-se extremamente exausta, pelo que não conseguia manter-se de pé. Mas, naquele momento, o rapaz ordenou que ela abrisse os olhos, e quando ela obedeceu, viu que ele realmente havia assumido sua forma humana, e gentilmente, segurando-a pelos braços para que ela não caísse, perguntou se ele havia feito o que Flória desejava. Mas tudo o que ela conseguia ver à sua frente era um homem com uma cor de cabelo que lembrava o céu noturno e os seus olhos predadores. E Flória estava curiosa para saber como era Cartel, pois só tinha lido sobre ele num livro. Mas olhando para a agitada Flória, Cartel aproximou-se e, sussurrando-lhe ao ouvido, perguntou-lhe se a sua forma humana assustava mais a rapariga do que a forma animalesca. E olhando para o seu corpo trêmulo, avisou que ele não a mataria agora. Por isso, ela não devia ter tanto medo. Mas, nesse momento, o rapaz reparou que o pendente da coluna no seu peito brilhava, e Flória afastou-se desajeitadamente e avisou que o pai a estava a chamar, pelo que tinha de fugir. E enquanto se afastava, apercebeu-se de que tinha demorado mais tempo do que esperava a entrar em contato com o Cartel, o que poderia ter deixado o seu pai muito zangado. Mas depois de um último olhar para Cartel na sua forma de pantera, ela avisou-o de que voltaria para fazer um acordo com ele e fugiu sob o olhar do tipo. Mas, eventualmente, quando já estava na mansão e a descer as escadas para o Succeed, foi abordada pelo irmão. Ele perguntou-lhe por que é que a mestiça estava com tanta pressa e, a contragosto, disse que o pai não chamaria uma filha tão inútil. O rapaz chamava-se Racos e era o segundo e único filho de sangue da condessa. E no livro, Flória não tinha qualquer ódio pelo rapaz, embora ele a estivesse a irritar bastante. Mas depois Racos não o suportava e perguntava-se como é que a mestiça se atrevia a ignorá-lo. Ela apenas o informou, de forma zombeteira, que era muito mais útil do que o irmão. Mas ele balançou-se infeliz para atingir a irmã, mas nem isso a envergonhou, e ativou a sua habilidade, nomeadamente o perfume de uma flor paralisante, que tornaria uma pessoa incapaz de se mover em segundos. E depois, olhando para o Racos congelado e chocado, Flória disse calmamente que ele era demasiado estúpido para a derrotar e sugeriu que se acabasse com uma conversa sem sentido e passou para o escritório do pai. Mas o conde reparou imediatamente que Flória estava atrasada, mas em sua defesa disse que se tinha cruzado com Racos. E assim, ignorando a notícia de uma criança tão inútil como o seu próprio filho natural, o conde inquiriu sobre o estado da pantera e descobriu que também aliviava as dores, pelo que o conde pediu a Flória que vigiasse o animal, uma vez que não podia ser deslocado esta semana. E Flória, calmamente, disse que o conde podia confiar nela, fez uma vênia e saiu. Pensou no facto de não se conseguir habituar ao olhar do homem e de se sentir como se estivesse a fazer um teste de cada vez. E pensou no facto de ele parecer saber a verdade, e percebeu que devia, obviamente, ter mais cuidado. Depois disso, dirigiu-se à condessa e refletiu que naquele quarto sempre sentiram um medo e um remorso inexplicáveis. Porque a condessa era uma pessoa insanamente bondosa, que cuidava de todos os mestiços como se fossem seus filhos. E a condessa sempre cuidou de Flória quando ela era pequena. E também, uma vez, ajudou todos os heterogêneos que eram reféns do conde a fugir. No entanto, no dia seguinte, a mulher ficou fraca, e todos à sua volta pensaram que tinha sido um acidente, mas Flória sabia que a culpa era do conde. Mas, no final, incapaz de suportar o olhar de uma mulher tão bondosa, Flória sacudiu-se e retirou-se do quarto, tentando convencer-se de que tinha de aguentar tudo, pois não tinha outra alternativa. Por fim, o dia seguinte chegou e a rapariga foi novamente ter com Cartel, exigindo-lhe uma promessa de que não se comportaria de forma tão despudorada como ontem. Mas Cartel sorriu, como se não soubesse do que estava a falar, mas vendo a cara confusa da rapariga, concordou com as suas condições. E então, Flória entrou na sua jaula e tocou-lhe novamente, e deu-lhe força para que o rapaz assumisse a sua verdadeira forma. Mas ela não conseguia ficar a olhar para o corpo nu do rapaz durante tanto tempo, por isso atirou-lhe algumas roupas e exigiu que ele as vestisse. Mas o surpreendido Cartel apenas afirmou que nunca se tinha vestido sozinho, e embora no início Flória tenha ficado surpreendida, lembrou-se que Cartel tinha de facto vivido toda a sua vida como uma pantera. Flória, então, decidiu ajudar Cartel, mas exigiu que ele não se mexesse e ficasse parado.
e enquanto o ajudava a vestir-se, não sabia para onde olhar para deixar de olhar para o seu tronco. Mas Cartel apercebeu-se imediatamente desse comportamento e apenas perguntou sorridentemente por que é que Flória estava tão embaraçada, altura em que Flória se apercebeu que ele tinha simplesmente decidido pregar-lhe uma partida e que isso parecia ter se tornado um hábito. Mas, quando voltou a olhar para o rapaz, explicou-lhe que, da próxima vez, ele se vestiria sozinho, porque ela não podia voltar a passar por algo assim. A conversa terminou com Cartel a arrancar-lhe as mangas da roupa, pois achava que lhe tolhiam os movimentos, e a rapariga descontente perguntava-se como era difícil trazer roupa, mas decidiu prosseguir com o tratado e declarou que ia casar com Cartel. Mas o rapaz achava que a rapariga estava louca, mas infelizmente, Flória não conseguia admitir que não tinha outra alternativa. Por isso, calmamente, informou-o de que o pai não parava de fazer experiências com ele, e que, no fim, ele acabaria por enlouquecer. E pensou que depois disso, ele fugiria e mataria toda a sua família, o que aconteceria exatamente 1 ano depois. Mas o rapaz só se perguntava, sem jeito, se Flória tinha alguma preferência esquisita por rapazes. Mas ofendida com tal coisa, Flória explicou que precisavam de se tornar um casal para que ela deixasse de fazer experiências. E como o pai dela era um colecionador de heterogêneos raros, ficaria muito contente por eles se casarem, para poderem esperar calmamente durante algum tempo antes de fazerem a sua fuga. E o conde terá de parar as suas experiências. E depois, pensativo, Cartel perguntou-se: será que foi por isso que Flória usou nele a bênção das flores que se usa nos consortes? E Flória só se perguntava quando é que o tipo tinha tempo para saber uma coisa dessas, pois ela tinha dito que tinha o dom de ver a verdade. Mas não sabia quando é que o Cartel tinha tido tempo de saber que as floristas estavam a usar o dom nos seus cônjuges. E nesse momento, Flória ficou loucamente envergonhada, porque na verdade ela nunca teve esse dom, porque não recebeu a bênção da deusa. Mas Cartel apercebeu-se imediatamente de tal excitação e exigiu uma explicação por que é que Flória tinha agido daquela maneira. Mas ela informou calmamente que se tratava de um assunto urgente e que por isso não tinha outra alternativa. E Cartel apenas sorriu, concordando com a resposta dela, mas estava prestes a exigir algo em troca. E aproximando-se do rosto de Flória, exigiu que ela nem sequer pensasse em enganá-lo. E a Flória, loucamente confusa, percebeu que agora sentia o calor da respiração de Cartel na sua pele, e todo o seu corpo parecia estar eletrocutado, e o seu olhar era como o de um predador à procura da sua presa. E os olhos de Cartel diziam-lhe literalmente que não era ele que estava na jaula, mas a própria rapariga. Mas ela apercebeu-se de que tinha sido ela a escolher este caminho, e por isso era obrigada a continuar a segui-lo até aparecer a personagem principal do livro. Mas, finalmente, controlando-se, Flória agarrou o rapaz pela corrente e puxou-o para mais perto, exigindo-lhe que falasse com ela num tom de voz agradável e que se comportasse de forma obediente. E então o rapaz, apreciando tal gesto, interceptou a rapariga e, apertando-a contra si, informou-a de que a partir daquele momento o seu pacto estava concluído. Flória acabou por regressar à mansão, onde já havia um alvoroço por Racos ter partido um vaso de flores que era o preferido do seu pai. E o conde, insanamente descontente, declarou que o seu filho era realmente inútil e que não conseguiria recuperar o que Racos tinha estragado, mesmo que vendesse o próprio Racos até 30 vezes. E afirmava que não podia acreditar que o tipo era mesmo seu filho, e com raiva, pegou na arma que estava pendurada na parede. E nesse momento, Arden apercebeu-se que o pai era agora bastante mau, e até capaz de matar o irmão, e uma Flória assustada não sabia o que fazer, mas acabou por cobrir o irmão e pedir ao pai que se acalmasse, o que o deixou muito descontente, mas a rapariga apenas explicou calmamente que ele não devia gastar a sua energia com coisas tão insignificantes, mas virou-se mentalmente para Racos, explicando que não o estava a salvar de todo, porque não se importava com o que lhe acontecia depois do que ele tinha feito. Por isso, com um sorriso, sugeriu ao conde que desse a Racos uma ocupação qualquer, como, por exemplo, que ele pudesse gerir os esgotos e provar a sua utilidade. Os esgotos eram para onde iam todos os resíduos das experiências, e todos os dejectos eram recolhidos nesse local. Apesar de ser um sítio muito sujo, era uma tarefa importante geri-lo, porque as experiências tinham de ser mantidas em segredo. Flória disse com um sorriso que Racos queria ser sempre muito prestável e que, por isso, teria todo o gosto em fazer algo assim. E o rapaz,
olhando para a espada do pai, disse que lhe podia ser confiado o trabalho e que o faria corretamente. E Flória, satisfeita por o seu plano ter funcionado, diz ao pai que queria falar sobre algo importante. E pensou se não deveria tentar mostrar bem essa emoção, por isso fez com que as suas bochechas corassem timidamente. E também ajustou o seu olhar para que ficasse trêmulo e muito desajeitado. E depois de tudo isto, confessou ao conde que gostaria muito de casar, e pareceu-lhe muito plausível. Mas, olhando em volta, pensou que já esperava tal reação, porque é claro que ninguém esperava que ela dissesse algo assim. Mas quando Arden perguntou quem deveria ser o noivo de Flórios, ela não hesitou em dizer-lhe que deveria ser o monstro da gruta, ou seja, a enorme pantera que o pai deles tinha trazido. Mas, olhando para o rosto ansioso do conde, Flória apercebeu-se de que tinha de pensar em algo urgentemente. Por isso, calmamente, informou-o de que estava a fazê-lo por desejo de ajudar o pai, pois havia uma lenda que as flores atraíam a fera, e que se verificou ser verdade, e por isso ela tinha a certeza de que conseguia domar aquela pantera. E explicou ao conde que continuava a não compreender o desejo da filha, que a sua família possuía a fraqueza da realeza, pois o cartel era um segredo da família real que não devia ser revelado, e explicou que podia transformar aquele monstro num humano. Afinal, era uma vez uma lenda que dizia que se um monstro tivesse poder mágico suficiente, ele poderia recuperar sua forma humana. E embora Cartel estivesse preso numa jaula por ter nascido em forma de animal, ele ainda era de sangue real. E se ele conseguir recuperar a sua forma humana, então o equilíbrio de poder em todo o país vai mudar. E todo o império será dividido em escolas divinas e demoníacas. Os seguidores da escola divina acreditam na origem divina da família real e são devotos da autoridade tradicional. Ao contrário dos seguidores da escola demoníaca, que guardavam literatura proibida e conhecimentos de outros reinos, e esta literatura continha segredos, pelo que a principal ideologia da escola demoníaca era proibida no império. No entanto, sem o outro lado, o império não poderia desenvolver-se e representava uma ameaça. E também Flória se lembrou da pedra mágica que foi apresentada como uma dádiva de Deus. Mas, finalmente, juntando todos os seus pensamentos, prometeu ao conde que se certificaria de lhe dar a vida da família real. E lembrou-se que a imperatriz que deu à luz Cartel estava muito fraca e morreu. A imperatriz teve um aborto espontâneo, o que a levou a ser destituída do seu título e enforcada. Mas tudo não passou de uma intriga e foi feito para esconder a existência do cartel. E depois, pensando bem, o conde admitiu que nem sequer esperava que a tal pantera se revelasse um cartel, mas perguntava-se por que é que Flória não tinha ido ter com ele logo que começou a adivinhar uma coisa destas. Mas olhando para a cara dele, Flória percebeu imediatamente que o homem não acreditava claramente nela. E por isso, declarou enfaticamente que simplesmente não queria casar com um homem comum e sem poder, e que queria continuar a ser útil ao conde. Mas se casasse, teria de deixar o pai e não queria ser esposa de um homem vulgar. Por isso, em lágrimas, implorou ao conde que a deixasse fazer parte da sua grande causa. E então, depois de um momento de silêncio, o conde riu-se e comentou que Flória era muito mais esperta do que ele esperava, e concordou em satisfazer o seu pedido. E pensou no facto de que precisava de arranjar um título qualquer para este monstro, de modo a poder organizar o casamento de Flória antes mesmo de ele se tornar humano, e decidiu que um título real de um país ultramarino lhe serviria. Flória agradeceu-lhe e pensou que esse título seria ótimo, porque pareceria uma aliança entre países. O monstro cartel não era digno do título do seu marido, mas Arden não aguentou entrar na conversa, e parando o pai, perguntou-lhe se estava a falar a sério sobre dar Flória em casamento a um animal. E Flória, chocada, compreendeu que aquele comportamento não era nada do gênero do seu calmo e tranquilo Arden. Mas o rapaz continuou a lista, apesar do facto de o conde ter deixado claro que tudo já estava decidido. E então o pendente queimou-lhe a pele com grande força, o que o fez sentir-se imediatamente muito mal e começou a sufocar. E o conde informou calmamente que tinha avisado os filhos para não se cruzarem com ele. De facto, o anel do conde estava ligado a OS pingentes, que Flória tinha, assim como seus 3 irmãos. E estes pingentes foram o instrumento pelo qual o conde os convocou para o seu gabinete, e também desapareceu o seu treino. E os pingentes eram a principal razão pela qual eles não conseguiam sair daquele castelo, porque eram impossíveis de remover e mostravam a sua localização. E então,
Flória lembrou-se de como o conde uma vez ativou aquele pendente nela e deixou o filho vê-la sofrer, explicando que ele era a causa do seu bem-estar, e foi a partir desse momento que Arden se apercebeu do lugar terrível em que se encontrava. Mas o conde passou calmamente, explicando que confiava a Flórios o resto dos preparativos, e ela prometeu calmamente não o desiludir. Embora mentalmente se perguntasse como é que ele era uma pessoa assustadora e horrível em geral. Como resultado, assim que Flória obteve a permissão do conde, foi-lhe mais fácil ir à gruta ver Cartel, e as experiências com ele foram interrompidas, de modo que, em poucos dias, toda a gente em redor saberia a notícia do seu casamento. E o surpreendido Cartel refletiu que não esperava de todo que uma rapariga tão talentosa pudesse dar a volta à situação. Mas Flória disse alegremente que, quando se decide a fazer alguma coisa, tira sempre o melhor partido das coisas. Desde esse dia, muitas coisas e necessidades foram acrescentadas à gruta, e Flória ficou contente por ter conseguido enganar o pai. Mas estava preocupada porque a situação com seu irmão Arden não era a melhor. O seu irmão era invulgarmente teimoso e não aceitava a decisão da irmã. Mas ela não podia contar-lhe os seus planos, o que a deixava embaraçada. Mas, no final, a rapariga olhou calmamente para Cartelle e pediu-lhe que lhe obedecesse à frente de outras pessoas, porque seria perigoso se o pai ou os irmãos suspeitassem de alguma coisa. Mas, nesse momento, Cartel sentiu alguém a descer em direção a eles, e Flória perguntou-se se não seria o pai, apesar de ele não ter avisado que vinha. Mas quando viu um tipo com cabelo prateado brilhante e olhos pontiagudos e elevados da cor de um céu limpo, Flória, preocupada, não percebeu quando é que ele tinha regressado e por que é que tinha entrado na gruta logo após a sua chegada. Mas, sem revelar a sua surpresa, correu para ele e perguntou-lhe por que tinha regressado tão cedo e como tinha passado o tempo na capital. E pensou no facto de Ricael não ter sido descrito com exatidão no livro, porque era a personagem que cumpria as ordens do pai, e Flória nunca o tinha conseguido reconhecer, apesar de terem vivido juntos. Mas, eventualmente, seguindo o olhar de Ricael, Flória apercebeu-se de que ele tinha vindo ver o monstro, e Ricael questionou-se se ela teria mesmo decidido casar com o monstro. Mas Flória explicou calmamente que ele não era um monstro, mas sim um príncipe, e que em breve seria o seu marido. Mas olhando para a pantera, Ricael disse que ela não se parecia nada com um humano e que era simplesmente um animal de tamanho enorme. Mas Cartel apenas se perguntava com um sorriso se este pardal não tinha qualquer sentido de medo. Assustada com tal comentário, Flória lembrou-se que ninguém além dela podia ouvir a voz de Cartel, mas não entendeu como Cartel entendeu, que Ricael era de facto da espécie dos pássaros e tinha o sangue de raros falcões prateados a fluir através dele. E assim, mesmo que Flória não entendesse como Cartel sabia sobre as origens de seu irmão, chamá-lo de pardal era claramente muito desrespeitoso. Mas Raquiel perguntou calmamente se Flória não se importaria mesmo que tivesse de partilhar a mesma cama com um monstro destes. Mas ela informou calmamente que não haveria qualquer dificuldade em fazê-lo quando ele se tornasse humano. Mas, incapaz de suportar tal coisa, Raquiel desembainhou a espada, afirmando que, nesse caso, precisava de resolver o problema antes que Cartel se transformasse num humano. Flória viu como seu olhar estava determinado naquele momento e não compreendeu como é que ele podia matar uma parte da coleção do pai, pois isso significava literalmente desafiar o próprio pai. Mas parece que Cartel não estava nada surpreendido com uma coisa destas e estava decidido a levar a luta, informando-o que agora iria ensinar este pássaro a voar. E uma Flória nervosa apercebeu-se de que tinha mesmo de os parar, mas não sabia por onde começar. Mas, no momento seguinte, apercebeu-se com um sorriso que sabia uma maneira, mas não tinha a certeza se funcionaria bem. E assim gritou para o Cartel, depois para o irmão, e fez com que os dois parassem, e ambos ficaram tão chocados que pararam imediatamente. Mas o irmão, surpreendido, perguntou se Flória tinha dado um nome a esse monstro, ao que ela calmamente explicou que não lhe podia chamar monstro a toda a hora. Mas Cartel não gostava do nome que tinha inventado, porque não percebia por que é que a rapariga não o tratava pelo nome habitual, mas dava-lhe uma alcunha como se fosse um gato de estimação. Mas ela apercebe-se de que a situação entre os rapazes pode agravar-se e deixa Cartel sem explicações e pede ao irmão que saia primeiro. Mas nesse momento, juntou-se-lhes um pássaro que acompanhava sempre o Ricael. O seu nome era Pai, e por isso a rapariga não resistiu e cumprimentou alegremente o pequeno amigo.
e até o próprio Ricael parecia feliz por ver a irmã, embora Flória ainda não percebesse como é que ele tinha sabido tão depressa da notícia do seu casamento, pois os rumores não podiam chegar tão depressa à capital. Além disso, ele tinha vindo à gruta, e sabia obviamente que Ricael estava aqui. Mas no momento seguinte, Flória reparou que o seu irmão Arden estava à janela e começou a especular. Mas mesmo assim, quando Ricael tentou perguntar se Flória ia mesmo casar com aquele monstro, ela avisou calmamente que não contaria nada ao pai sobre o facto de Ricael ter tentado magoar a pantera. Mas, nesse momento, virou-se e olhou para o rapaz, porque lhe pareceu imediatamente que ele estava a agir de forma estranha, como se estivesse a conter as suas emoções. Mas era a noite do mesmo dia, e agora Flória estava no seu quarto, e a criada estava a pôr-lhe a cabeça em ordem. Flória tinha olhos vermelho-rubi, cabelos cor-de-rosa brilhantes que se desenvolviam, e um rosto justo, de uma beleza que não sobressaía das rosas, e ainda não se tinha habituado à sua beleza. Quando Flória estava pronta, desceu para participar no jantar formal e pediu desculpa pelo atraso, pois estava habituada a jantares familiares formais. Mas voltou imediatamente a sua atenção para Arden e apercebeu-se de que o irmão ainda devia estar em choque com a sua declaração, pois não podia aceitar o casamento da sua querida irmã com uma besta. Por fim, quando todos estavam reunidos, o conde anunciou que o jantar formal se devia ao regresso prematuro de Ricael e perguntou ao filho como é que ele estava na capital. Mas ele informou calmamente que estava a observar a adaptação do alvo e, embora tentassem evitar palavras específicas, Flória adivinhou logo que talvez estivessem a falar do alicórnio, porque ele foi criado exatamente como é descrito nas lendas. Mas o chifre e as asas da criatura foram criados pelas experiências do conde, e por isso assemelhava-se a uma quimera de um cavalo. E o conde só esperava que o alicórnio não morresse tão facilmente, pois havia demasiadas criaturas demoníacas investidas nele. E então, Flória adivinhou que o conde queria apresentar a criatura ao mundo durante o dia de Deus. E muito provavelmente seria como se fosse um presente de Deus perante o povo para mostrar que o poder real ainda era forte. E a família real, tal como a família de Flória, era de facto muito parecida na sua filosofia, o que as raparigas acharam bastante divertido, uma vez que a sua família pertencia à escola demoníaca. Mas o conde avisou todos os presentes de que não estaria no castelo em breve, pois tinha de participar numa reunião da Sociedade dos Mágicos, e por isso deixara todas as tarefas domésticas a cargo de Ricael, e este devia tratar de tudo na ausência do conde. Depois, virou-se para Flória e avisou-a de que, após a reunião, lhe falaria do casamento, e ela agradeceu alegremente ao pai. Mas depois de olhar em volta para os irmãos, perguntou-se se percebia por que é que Arden estava a agir assim, mas não percebia o que tinha acontecido a Ricael, que também parecia preocupado. Mas o conde disse calmamente que teriam de convidar também os familiares, e que seria uma boa ideia transformar a pantera em humana o mais depressa possível. Flória prometeu que faria o seu melhor, e depois de o conde se ter ido embora, disse a todos que também gostaria de se ir embora. Mas Raquiel aproximou-se dela e informou-a de que a rapariga teria de ir com ele, e olhando em volta para os irmãos, preocupada, Flória não percebia o que se tinha passado com os dois, pois este comportamento de Ricael era de facto muito repentino. Mas acabou por adivinhar que talvez tivesse algo a ver com o cartel e com o que se tinha passado entre eles. Mas Ricael informou-a calmamente que tinha uma missão que exigia a intervenção de Flória, pois a filha de uma família nobre estava na posse de um heterogêneo raro, e a missão de Flória era descobrir quem era. E Flória nem sequer ficou surpreendida. Afinal, não era estranho na alta sociedade que as pessoas adquirissem heterogêneos como animais de estimação, mas era estranho que a sua família se interessasse por ele, e era muito provavelmente uma espécie muito rara. Mas sentia-se estranha, porque Raquiel lhe tinha telefonado muito tarde da noite para falar de algo assim. Mas nesse momento, Raquiel informou-a calmamente de que Flória iria para a propriedade deles dentro de 3 dias, pois já tinha tratado de tudo. A família de Flória era a única entre os seguidores da escola demoníaca que conseguia atingir a categoria de condes. Afinal de contas, a maioria dos seguidores da escola divina era desdenhosa e odiava silenciosamente a escola demoníaca, mas só a sua família era tratada de forma diferente porque produzia armas para a guerra. E a filha desta família, Flória, era cobiçada por muitos aristocratas, mas continuava a ser uma flor que ninguém conseguia colher.
E os rapazes cortejavam Flória, apesar de ela pertencer a uma corrente completamente diferente. E as raparigas invejavam a sua beleza, que se revelava desumana, e por isso, quando Flória se encontrou neste mundo, sentiu-se muito desconfortável. Por causa de todos os aristocratas, ela tinha uma grande odiadora, Siena, e ela literalmente odiava quando alguém era o centro das atenções em vez dela. Por isso, estava sempre a fazer com que as pessoas, de alguma forma, envergonhassem a Flória e derramassem o vinho, ou a espalhar, de forma independente, rumores entre os rapazes de que a Flória era uma bruxa. E usava todo o tipo de meios para envergonhar a rapariga, mas claro que de nada servia, pois a imagem de Flória era muito difícil de mudar. Mas estava surpreendida por uma rapariga como ela a ter convidado para um chá, porque o heterogêneo era provavelmente uma exposição muito interessante se Siena decidisse mostrá-lo a Flória. Mas nesse momento, devido a AOS e seus pensamentos intermináveis, foi abordada por Cartel, que lhe pediu para adormecer o mais depressa possível, e ela pediu desculpa por o ter interrompido. Pensou no facto de que, apesar de ter pedido a Ricael para mudar de ideias, tinha sido inútil. E Flória tinha muito medo de deixar Cartel neste lugar, mesmo que fosse por pouco tempo. E antes tinha pensado que se sentiria melhor quando o conde se fosse embora. Mas agora Raquel estava aqui, fazendo-a temer ainda mais pelo estado da sua pantera. Mas acabou por se levantar da cadeira e aproximou-se de Cartel, explicando-lhe que precisava de se afastar por uns tempos e pedindo-lhe que se portasse bem e esperasse por ela. Ela olhou para o selo que tinha sido colocado em Cartel e viu que havia uma fenda, o que significava que o selo estava a reagir ao seu poder. Depois disso, explicou que agora queria partilhar o seu poder com Cartel e pediu-lhe que se acalmasse e se transformasse num humano. Mas ele nota com um sorriso que ainda é cedo para uma noite de núpcias. E, olhando para a rapariga loucamente envergonhada, explicou que já tinha dito ao irmão que estava pronta para passar uma noite de núpcias com ele, quando ele se tornasse humano. Mas Flória, loucamente envergonhada com tal comentário, tocou no cabelo de Cartel e exigiu que ele não se lembrasse e não lhe recordasse tais coisas. Flória também pediu que ele mudasse sua aparência, mas Cartel apenas observou calmamente que não importava quanto poder a garota despejasse nele, ele ainda não podia mudar nada. Por fim, Flória fez mais algumas tentativas, mas nada resultou, e por isso olhou para Cartel descontente, perguntando-se se ele não teria reencarnado de propósito. Mas ele calmamente informou-a de que ele próprio gostaria de se tornar finalmente humano. Mas no momento seguinte, a rapariga começou a desmaiar devido ao esforço excessivo, e aproximando-se, Cartel apanhou-a e deitou-a em cima dele. E ele não pensou muito no facto de a sua mulher não conhecer o limite e de ter entrado na sua jaula, e não ter tido medo, mas ter adormecido no seu corpo. E não percebia o que ela estava a pensar, porque bastava-lhe abrir um pouco a boca para lhe mastigar a garganta com grande facilidade. Depois, assumindo calmamente a sua própria forma e olhando para Flória adormecida nos seus braços, pensou que era bastante estranho que a rapariga fosse tão inocente. E parecia que ela estava a dormir um sono muito profundo, por causa do cansaço após a feitiçaria. Mas com um sorriso que percorria os cabelos dela nas suas mãos e acariciava suavemente a pele do seu rosto, Cartel admite que Flória não o aborrecia de todo e que, pelo contrário, até estava interessado. Porque já no primeiro encontro, na cave das fortalezas abandonadas, o rapaz percebeu que esta rapariga ia obviamente trazer muitos problemas, porque ela adormecia-o com o seu cheiro peculiar, e quando ele acordou, já estava neste sítio. E também era muito estranho para ele que o selo que o tinha retido durante toda a sua vida estivesse de repente a reagir a Flória. E nesta altura, ele podia quebrar o selo e escapar como tinha planeado. Mas, para a surpresa de Cartel, era como se uma flor tão ousada como Flória tivesse pedido para ser destruída por ele. Então, gentilmente, virou a rapariga de barriga para baixo e começou a desapertar um a um os botões da camisa de noite. Até que viu as costas completamente nuas de Flória e reparou que não havia nenhum padrão nas suas costas que devesse ter aparecido depois da aplicação da técnica, mas não havia a mesma bênção no corpo dela. E por isso, ele não percebeu como é que esta rapariga tinha sido capaz de reconhecer o seu nome. E por que é que o seu selo só reagia a esta flor, mas depois de a colocar cuidadosamente no lugar, Cartel refletiu que tinha pensado que Flória era apenas uma flor atrevida, mas que afinal era bem diferente. E assim Cartel perguntava-se com um sorriso como é que uma rapariga assim se atrevia a casar com uma besta. E beijando-a numa madeixa de cabelo,
pensou que casar com ele era o mesmo que transformar-se voluntariamente em forragem viva. Bem, no momento seguinte, Cartel volta-se, pois ouve passos e afirma que aquela que esperava ver nessa noite já tinha chegado. No dia seguinte, a Flória, enlouquecidamente descontente, acabou por pensar que tinha sido muito imprudente adormecer numa jaula fechada com o Cartel, mas reparei que era a primeira vez que o via a dormir, e por isso, quando acordei, não conseguia acreditar que uma fera tão grande e intimidante pudesse ser tão fofinha a dormir. Mas depois, Flória lembrou-se que, por mais poderes que usasse em Cartel, ele nunca se transformava num humano, e pensou que talvez fosse ele o problema. Nesse momento, foi abordada por uma criada entusiasmada, que lhe perguntou se havia algo que a preocupasse. Mas a rapariga apenas comentou calmamente que não permitia que a criada falasse com ela primeiro, pois se houvesse algum inconveniente, já a teria avisado há muito tempo. E olhando para a empregada desajeitada, pensou que não gostaria de fazer aquilo a uma pessoa tão amável, mas estava preocupada com a possibilidade de lhe acontecer alguma coisa. Ela não pode dar mais atenção a alguém do que deve, porque o mordomo vai reparar e ela será substituída por outra criada. E a substituição dessa criada significará a sua morte prematura. Mas não demorou muito para que chegassem finalmente ao castelo do conde, e assim, era a altura de tratar do assunto para o qual Flória tinha chegado, pois agora era importante cumprir a ordem de Ricael. E assim deu por si numa estufa de vidro, que era conhecida por toda a sociedade, pois neste local eram colhidas várias flores estrangeiras, que só se viam nos livros escolares, e era um sítio muito bonito. Mas não demorou muito a reparar nas senhoras reunidas que tinham chamado Flórios à mesa. A rapariga não se confundiu e confessou que se sentia muito lisonjeada com o convite de Lady Siena, pois era uma grande honra poder olhar para a sua bela estufa. Mas Lady Siena observou calmamente que a sua estufa era tão bonita apenas devido ao enorme esforço que lhe tinha sido dedicado. Mas depois apareceu uma criada heterogênea, e Siena perguntou o que é que as raparigas pensavam dela. Siena gabou-se de que a criada lhe obedecia perfeitamente, mas Flória lembrou-se imediatamente de que os genes de gato lhe davam um elevado nível de orgulho, e não compreendeu por que é que Lily obedecia tão calmamente a todas as ordens. Mas reparou que ela usava um colar com uma pedra que controlava a sua mente. Mas numa criatura heterogênea de alto nível como Cartel, tal coisa não funcionaria. No entanto, as pedras podiam ser usadas para controlar criaturas de níveis mais baixos. A pedra era proibida de ser usada mesmo em escravos comuns, porque destrói a mente de quem a usa. Mas Siena informou sem jeito que, originalmente, Lily tinha sido demasiado voluntariosa e que, por isso, tinha feito tudo o que podia para estar segura. E Flória sentiu muita pena da rapariga, pois estava literalmente a ser olhada como um macaco num cercado. Mas Lady Siena informou calmamente que também tinha outros animais de estimação, e perguntou a Flória se ela era boa em heterogêneo, uma vez que a sua família pertencia à escola demoníaca. Mas ela informou calmamente que tinha tido muitas vezes de observar tais criaturas. E então, todas as raparigas à volta se perguntaram se a família de Flória era incrível, pois conseguiam manter muitos heterogêneos no castelo e gostariam de ir à casa de Flória para uma festa de chá. Mas, nessa altura, ofendida com tanta atenção para com Flória, Siena confessou que tinha um pedido pessoal para Flória, pelo que a tinha convidado para a festa do chá. Depois, pediu às outras senhoras reunidas que mantivessem em segredo o que ela lhe tinha contado, e Flória adivinhou que Siena queria obviamente que os rumores se espalhassem por todo o círculo social. Depois disso, pediu a todas as senhoras que a seguissem, e Flória apercebeu-se de que, se nem mesmo Siena chamava as criadas, então havia ali algo de muito interessante. Mas depois, a própria Siena admitiu que, na verdade, tinha um heterogêneo muito especial de uma raça rara e que, por isso, havia muitos problemas com isso. E Flória sentiu o cheiro a sal, como se estivessem à beira-mar, e no momento seguinte viu um brilho de água, após o que um tritão saiu da água. As escamas deste homem brilhavam sob as ondas azuis, e o seu sorriso cintilante brilhava sob os salpicos da água. E o Rusal tinha olhos de esmeralda como contas. E depois, Siena disse que tinha de gastar muita energia e poupanças para conseguir este Rusal. Naquele momento, Flória ouviu a voz de alguém. E quando voltou a sua atenção para Rusal, este informou-a de que o seu nome não era Orca, mas Azílide, e que era um tritão marinho. E enquanto Siena e o resto das raparigas estavam ocupadas a conversar,
estavam completamente alheias ao diálogo semelhante que teve lugar entre Flória e a sereia. E depois Wall informou que, normalmente, Orca não gostava de mostrar a cara em público, por isso hoje aconteceu algo muito estranho. De facto, a família desta rapariga geria as relações diplomáticas do seu país, e por isso havia um fluxo interminável de subornos nessa família, e a sereia era muito provavelmente um deles. E depois, juntando tudo o que Siena tinha dito, Floria apercebeu-se de que este Rusal tinha sido dado ao seu pai por um comerciante. E depois, Flória adivinhou que era muito provavelmente alguém ligado a um recente naufrágio no Oceano Atlântico. E essas pessoas tinham sido resgatadas pela família de Siena, pelo que não era de estranhar que lhe tivessem dado tal presente, o que era verdadeiramente espantoso. E embora Flória soubesse dos subornos, não estava à espera que fosse uma sereia. De facto, todas as sereias estavam sob o patrocínio do mar, e não era segredo que muitos navios de guerra armados se afundavam por causa de remoinhos, que faziam sereias, e graças a isso, as sereias podiam evitar o destino de outros heterogêneos e não caíam nas mãos dos humanos. Nessa altura, o rapaz virou-se para ela e pediu-lhe que Flória não fingisse que não o ouvia. E então, o rapaz confessou que não gostava nada do seu nome, pois cada sereia tinha um nome que lhe era dado à nascença. Mas, nesse momento, Siena virou-se para ela e perguntou a Flória se ela já tinha visto sereias. Mas era óbvio que a rapariga estava apenas a zombar. Afinal, ela achava-se melhor pelo facto de não haver tais criaturas nos castelos de Flória. Mas depois, admitiu que tinha uma pequena dúvida, porque, afinal, as sereias não comiam peixe. E então a rapariga, loucamente surpreendida, perguntou-se se Siena teria mesmo tido a ideia de alimentar Rusal com peixe, mas mesmo assim concordou em ajudá-la. E aproveitando a situação, aproximou-se da sereia, e olhando para ele disse que ele estava ferido. Por isso tinha a barbatana rasgada, e estava muito pálido e magro, mas a sereia disse que as pessoas não lhe fizeram mal, porque quando acordou já estava aqui. E então, Flória pensou que talvez o mercador tivesse apanhado o Rusal ferido de propósito e o tivesse dado a Siena. E a Siena, preocupada, confessou que o rapaz estava ferido, mas que não tinha comido nada e por isso estava cada vez mais magro. E Flória, descontente, não entendia como era possível trazer uma criatura para a sua casa sem sequer saber como a tratar e alimentar, mas calmamente disse que as sereias não comem peixe. Depois ela, aproximando-se da sereia, deu-lhe uma pérola, e ele agradeceu mentalmente a rapariga por tão saborosos mimos. E Flória, virando-se para Siena, explicou-lhe calmamente que as sereias se alimentam de pérolas, e que foi por isso que o rapaz perdeu tanto peso, porque ela tentou dar-lhe peixe. Nesse momento, um gato apareceu do nada e saltou sobre Flória, empurrando-a para a água com as patas. Flória perdeu o equilíbrio e começou a cair na piscina, mas antes de cair, reparou claramente na cara de Siena e percebeu a razão pela qual a rapariga a tinha levado para a piscina. Mas algo estranho aconteceu, porque a rapariga foi empurrada para trás como que por magia para evitar que caísse na água. E então, os aristocratas à sua volta pensaram em como era bom que a sereia tivesse salvado Flória, e ela apenas afirmou com um sorriso que parecia gostar muito da criatura, mesmo sabendo que ele não tinha feito nada. Depois, ao passar por Siena, diz que já a ajudou o suficiente e reflete que nunca tinha usado os dons da florista em pessoas comuns, mas parece-lhe que um pequeno capricho dificilmente lhe poderia fazer mal. Flória acabou por sair ao som de aristocratas preocupados que não entendiam o que tinha acontecido à Lady Siena. Mas, uma vez na carruagem, Flória continuava sem perceber quem tinha criado o fogo negro que a ajudara a manter o equilíbrio. Mas nesse momento, lembrou-se que no livro apenas uma pessoa o dirigia e que era o cartel, mas literalmente não podia ser isso. No final, regressou a casa e tinha Ricael à sua espera, que esperava que Flori lhe desse notícias. E ela explicou-lhe calmamente que os mercadores estavam envolvidos no caso, que tinham pago ao conde, dando à sua filha o ferido Rusal, mas avisou que seria bastante difícil deslocá-lo, uma vez que as sereias não conseguem ficar muito tempo fora de água, sobretudo porque ainda não tinham uma fonte suficientemente grande. De facto, neste momento, o irmão mais novo de Flória, Velos, estava na fronteira do país para entrar em contato com os mercadores de escravos que perseguiam os heterogêneos, pois Velos estava encarregado de transportar os heterogêneos e os monstros raros para o castelo. Mas claro que essa não era a única tarefa, mas Flória sabia que o seu irmão mais novo devia voltar em breve.
Mas, nesse momento, Raquel afirmou calmamente que, mesmo que se atrasasse um pouco, nada aconteceria à sereia. Por isso, assim que Velos regressasse, iriam juntos levar as sereias para a sua casa. Depois disso, parecia querer acrescentar mais alguma coisa, mas expirou calmamente e disse que Flória já podia partir. Por fim, Flória começou a descer até Cartel, mas quando olhou à sua volta, ele não se mexia, e a rapariga pensou que ele poderia estar a dormir. Mas, no momento seguinte, apercebeu-se de que ele acordava sempre mais cedo, e lembrando-se da intenção de Raquel, pensou que ele poderia ter feito alguma coisa a Cartel enquanto ela estava fora. Por isso, entrou com as mãos a tremer e começou a acariciar-lhe o pelo, pedindo a Cartel que acordasse. Mas ele abriu os olhos em silêncio, e olhando à sua volta, Flória perguntou-se se ele estaria a sofrer, mas ele admitiu que estava de facto com uma dor insuportável. Depois, assumiu a sua forma humana, erguendo-se sobre Flória, dizendo que o seu coração doía, pois a rapariga tinha o deixado num corpo assim, e durante tanto tempo ele tinha saboreado a solidão. Mas Flória, chocada, olhou para Cartel e lembrou-se de que ele tinha afirmado anteriormente que não podia reencarnar, e perguntou-se como é que isso tinha acontecido. Mas ele olhou calmamente para Flória e, passando as mãos pelo seu pescoço tenro, admitiu que era Flória que devia saber se ele podia reencarnar ou não, pois não o podia fazer à sua vontade. Depois disso, Cartel admitiu que Flória era de facto insanamente bela, e ela virou a cabeça envergonhada, pedindo que o rapaz não lhe dissesse algo assim. Mas nesse momento, ele pegou na mão dela e mordeu o dedo de Flória. Depois começou a lamber suavemente a ferida, e pediu que a rapariga não voltasse a vir ter com ele com o cheiro de outro homem, pois tinha nojo. Mas ela só ficou envergonhada, retirando a mão a contragosto, e exigiu que Cartel não se comportasse assim, pois não era um cão, e exigiu que ele vestisse as suas roupas. Mas Cartel disse calmamente que, embora não fosse um cão, tinha um bom olfato e conseguia cheirar o peixe do mar que vinha da rapariga. E então, Flória, envergonhada, confessou que tinha ido tratar de uns assuntos de família e que lá tinha encontrado uma sereia. Mas depois pensou no facto de Cartel não ter controle sobre a sua reencarnação e havia dificuldade nisso, pois tal heterogeneidade de reencarnações indicava que o fluxo da sua magia não correspondia ao selo. E ela não sabia se isso era bom ou mal. Por isso tinha duas hipóteses. Ou a magia do selo acabaria por enfraquecer por si própria, ou o próprio selo estava a alimentar-se da sua magia e a retirá-la. E Flória apercebeu-se de que seria muito mais fácil se o selo fosse elétrico, pois assim poderia quebrá-lo facilmente. Mas pediu ao rapaz que se juntasse a ela para tentar descobrir uma forma de se livrar do selo antes que o seu pai voltasse. Mas, no momento seguinte, viu que o rapaz, em vez de vestir a capa, tinha acabado de a enrolar à volta da cintura, e por isso, uma Flória descontente gritou com Cartel, explicando que ele não devia ter feito aquilo. Depois disso, ela própria se apercebeu, sem jeito, que estava a agir como se estivesse a repreender um animal. Mas Cartel apenas comentou com um sorriso que, se Flória o ia treinar, devia ter recebido uma recompensa. Porque, como ela pedia, ele esperava por ela com calma e tranquilidade, e usava uma peça de roupa tão desagradável. E então Flória confessou que Cartel era realmente muito dócil, de tal forma que ela, a princípio, pensou que ele estava morto, mas não se apercebeu da recompensa que o rapaz lhe queria dar. Por isso, só lhe ocorreu tocar-lhe no cabelo, e ao acariciá-lo, Flória apercebeu-se de que a sensação era realmente diferente, pois o cabelo de Cartel era muito macio e sedoso. Mas o rapaz envergonhado perguntava-se: será que isto era mesmo a sua recompensa? E então a rapariga descontente, virando-se e preparando-se para sair, prometeu que se certificaria de que mais ninguém iria à casa do rapaz e não o incomodaria. E ela esperava que ele conseguisse reencarnar novamente antes do amanhecer. Mas no final, pouco antes de ela sair, Cartel apenas declarou sorridente que achava que sua recompensa era de alguma forma muito pequena. E avisou que se Flória continuasse a subestimá-lo, ele poderia engoli-lo. E refletiu que já não lhe restava muito tempo para se libertar das suas grilhetas. E então, toda a magia que entrava e saía graças ao selo iria reunir-se nele, e anteriormente, o selo tinha fechado qualquer acesso à sua magia. Mas com o aparecimento da magia de Flória, tudo foi completamente diferente, pois a magia dela já não estava encerrada no selo, mas sim reunida nele, e para além de poder reencarnar numa pessoa graças a Flória,
a sua própria magia começou a regressar a ele. Mas por enquanto, estava fraco e só lhe bastava estar perto de alguém. E pensou no facto de ter, de facto, cumprido todos os pedidos de Flória, mas não percebia onde tinha ido buscar uma insatisfação tão incompreensível com Flória, como se quisesse que essa rapariga fosse mais na sua vida. Porque essa satisfação não era algo secreto e totalmente desconhecido para ele, e não era como aquela impotência quando não podia continuar a lutar. Para ele, Flória era uma bela flor que trazia luz à sua vida, fingindo ser muito brilhante, mas havia demasiados insectos irritantes à sua volta. E o mais desagradável de tudo é que nessa noite, enquanto Flória dormia nos braços de Cartel, um falcão com asas de prata veio ter com ele. E quando viu Flória, não hesitou em desembainhar a sua espada, exigindo que Cartel se afastasse e não tocasse na sua irmã. Admitiu que tinha sido descuidado ao pensar que Cartel era apenas uma fera, mas não sabia que tipo de animal era. Mas o rapaz ignorou as suas palavras e pediu a Raquel que falasse baixo, pois podia acordar a sua flor. E então, Miguel apercebeu-se que estava muito enganado quando pensou que os rapazes tinham sido trazidos para aqui apenas para experiências, porque ele próprio tinha ajudado a tirar o tal monstro do palácio, e até tinha deixado o alicórnio ao rei, e em troca recebeu uma chave que abria uma sala selada, e a sua missão não era transportar o Cartel, por isso não a podia ver. Mas uma coisa ele sabia, que havia um monstro naquela gruta, mas não se concentrou nisso, porque estava a ajudar o alicórnio a adaptar-se à capital, pouco a pouco. E então pai voou com uma carta da ordem, e Ricael ficou muito chocado quando a leu. Por isso, exigiu a Cartel que lhe explicasse como é que a sua irmã podia aceitar casar com aquele lixo que tinha sido expulso do palácio. Mas Cartel, calmamente, beijando as madeixas de cabelo de Flória, confessou que não sabia de nada, pois a flor tinha vindo ter com ele por sua própria iniciativa e tinha lhe pedido um favor. Mas então, Ricael não aguentou tamanha insolência e ativou a sua magia, que foi dirigida a Cartel, mas este apenas afirmou calmamente que, aparentemente, o pardal tinha decidido irritá-lo. E calmamente conseguiu repelir o seu ataque ativando o seu fogo. E depois, olhando para esta imagem, Raquel percebeu imediatamente que o fogo do Cartel estava como que a proteger o que estava atrás das grades. E percebeu que a chama negra que se movia como se estivesse viva e ameaçava o oponente à sua frente não era nada mais do que o poder mágico do monstro. E era claramente diferente da que possuía a família real. E então, Raquel lembrou-se que o próprio rei lhe tinha dito que Cartel não possuía magia, nem consciência, nem capacidade para controlar os elementos. E, apesar de Cartel ser da realeza, até o seu pai o tratava como se não fosse seu, e por isso vendeu-o para experiências. Mas a realidade revelou-se bem diferente, e Raquel apercebeu-se de que, antes que este monstro fosse libertado dos seus grilhões, tinha simplesmente de o matar. Mas Cartel afirmou calmamente que Raquel não ajudaria a sua irmã de forma alguma com as suas ações, pois uma flor como ela faz o seu próprio caminho. Mas apesar do choque das palavras de Cartel, Ricael forçou-se a recompor-se, percebendo que tinha de destruir o seu inimigo, ou não seria capaz de o fazer depois. Mas, ao olhar para a sua irmã, apercebeu-se com tristeza que aparentemente não tinha conseguido proteger a jovem e inocente Flória, e por isso ela tinha de se defender. E foi assim que Raquel perguntou calmamente sobre o contrato que tinham, mas Cartel disse calmamente que havia um contrato entre eles, pois ambos iriam beneficiar dele. E foi então que Ricael percebeu que devia afastar-se, pois estava disposto a sacrificar muito pela sua irmã mais nova. Depois de vaguear pelos corredores do seu palácio, Flória refletiu sobre o tempo que já tinha passado desde que regressara de Siena, mas ainda não tinha tido notícias de Ricael. Flória perguntava-se qual dos dois voltaria primeiro, o pai ou o irmão. Mas, de qualquer modo, os dois deixavam Flória preocupada, pois o pai iria querer ver como estava Cartel, e Velos iria querer ir atrás de Rusal, e ela teria de sair de casa. Mas a reencarnação de Cartel estava instável, e o selo ainda estava a absorver bem a magia de Flória, e ela não percebia a que se devia essa instabilidade. E também Flória estava preocupada com o facto de o rapaz reencarnar no momento mais inesperado. E também Flória gostaria que Cartel ficasse sem roupa quando reencarnasse, para não ter de ver sempre o seu corpo nu e arder de vergonha. Mas nesse momento, ouviu uma voz leve e suave como o vento, e loucamente familiar, mas já há muito tempo que Flória não conseguia ouvir a voz de Arden.
E então o rapaz sorriu com um ar abatido e admitiu que gostaria muito de falar com Flória, e pelo seu rosto, a rapariga percebeu imediatamente que, aparentemente, ele ainda estava preocupado com o seu casamento, e parecia ter enfraquecido muito. Flória pensou em oferecer a Arden um pequeno passeio no jardim, mas afinal, o mordomo já lhe tinha dado essa tarefa. O mordomo era o confidente do conde, e por isso, dava-lhes muitas vezes tarefas diferentes, e Arden estava sempre encarregue de seguir os traidores, pois tinha o dom de ouvir as vozes das árvores, e perguntando a qualquer árvore, podia descobrir tudo o que ela ouvia e via. E podia ser qualquer coisa, segredos de famílias alheias ou informações que alguém estava a encobrir com heterogêneos para deitar a mão. E esses traidores acabavam por ser apanhados e mantidos na cave da torre, atrás das grades. Mas, se lá chegassem, era melhor morrer do que ter de suportar esse abuso. E Flória sabia muito bem que, para o temperamento brando de Arden, tal tarefa era uma tortura, e a única razão para a sua obediência era a de Flória. Mas Arden aproximou-se calmamente e pegou na mão da irmã, erguendo o olhar dela para o seu rosto, e pediu-lhe que não fizesse nada que a pudesse magoar e confessou que lhe custava muito não compreender o comportamento de Flórios. E prometeu que lhe faria todas as tarefas para que ela pudesse viver em paz e ser feliz. E depois, olhando para o irmão, Flória reparou que as suas mãos ainda tremiam, pois ele tinha mais medo de matar do que de qualquer outra coisa no mundo. E assim, numa tentativa de a acalmar, ela parou o rapaz e lembrou-lhe que Arden seria sempre o seu irmão para ela, fizesse ela o que fizesse, estivesse ela onde estivesse. E essa frase, dita num lugar onde reinava a mentira, era verdadeiramente sincera. E assim, quando o irmão aceitou as suas palavras, Flória pediu a Arden que acreditasse nela e que esperasse. Por fim, Flória foi ao jardim onde tinha querido ir, mas continuava a preocupar-se com Arden, pois era difícil para ele fazer tais coisas. Mas nesse momento, entrou o irmão mais novo da rapariga, que não percebia para onde Flória tinha ido e gritava e procurava por ela. Mas depois, lembrou-se que se tinha esquecido de avisar de uma coisa. Por isso dirigiu-se ao heterogêneo e explicou à empregada que tudo o que se relacionasse com o heterogêneo ficaria sob a responsabilidade dos criados, pois estava muito farto disso. Mas quando estes começaram a ralhar com o rapaz pelo seu comportamento, que era vergonhoso para membros da mesma espécie, ele apenas olhou para trás e fê-lo gritar de horror. Depois, tomou a sua verdadeira forma, e os seus dedos tornaram-se muito mais compridos, e as suas unhas transformaram-se em garras prontas a rasgar a garganta de alguém em segundos. Mas quando ouviu os passos da irmã, voltou imediatamente à sua forma habitual, e correndo para ela, atirou-se aos braços de Flória, pois tinha muitas saudades dela, e ela felicitou-o pelo seu regresso. Mas antes de partir, olhou para os prisioneiros que tinha trazido, e reparou que vestiam roupas esfarrapadas e tinham o corpo todo coberto de iguais, e viu o seu olhar cheio de raiva. Mas ao reparar na atenção que Flória dedicava aos prisioneiros, Velos sugeriu que partissem o mais depressa possível e que descansassem um pouco, e acabaram por fazê-lo. Mas mais tarde, o irmão mais novo confessou à irmã que, embora quisesse lavar-se, estava muito desconfortável, pois não queria separar-se de Flória. E ela, afagando-lhe os cabelos, pediu-lhe que se lavasse o mais depressa possível e voltasse para junto dela, prometendo ajudá-lo a secar o cabelo. Depois de ficar sozinha, Flória admite que mandar o irmãozinho à casa de banho não tinha sido fácil e que, obviamente, se tinha descontraído e não esperava que ele voltasse tão cedo. E lembrem-se que o rapaz do livro, Velos, tinha a aparência de uma criança doce, mas o seu caráter era insanamente cruel, pelo que poderia facilmente ter matado Flória. E como resultado das experiências que foram efetuadas no rapaz, a sua força física era muito superior à dos seus outros parentes. Por isso, houve muitas vítimas que foram enganadas pela sua cara bonita e perderam a vida por isso. Mas, felizmente para Flória, o irmão tratava-a muito bem, e é uma criança que confia muito nas suas palavras e leva-as demasiado à letra. E lembra-se de um dia estar sentada com o seu irmão e ver uma linda borboleta. E ainda não tinha passado um dia quando o meu irmão apanhou e trouxe milhares de borboletas. Mas isso foi só o começo. Houve também uma situação em que um tipo cortou a garganta de uma das criadas por causa de um erro dela, e Flória ainda se assustava ao lembrar-se da cara ensanguentada do irmão que lhe pediu para o elogiar. Claro que já tinham combinado que o rapaz não voltaria a fazê-lo,
Mas, mesmo assim, não foi sem consequências. Mas, nesse momento, Velos voltou e anunciou alegremente que queria que a irmã lhe secasse o cabelo. Depois disso, Flória comentou que também teriam de se encontrar com o resto da família, mas Velos aconchegou-se a Flória e admitiu que só teria a companhia da irmã. Depois confessou que, por ter vindo de longe, estava muito cansado, por isso pediu a Flória que dormisse com ele uma noite, e olhando para o seu rosto suplicante, a rapariga não pôde recusar, porque sabia que não podia deixar o bebê. Por isso, teria de aceitar as suas súplicas. No final, à noite, Velos, abraçado à irmã com alegria, confessou que tinha sido muito bom para ela. E Flória refletiu que, se o irmão tivesse sempre o mesmo aspecto e comportamento, seria como um verdadeiro anjo. Mas ele pertencia à raça dos lobos, que não tinham sexo, e quando atingiam a maioridade, dividiam-se em macho e fêmea, adquirindo um corpo adulto. Mas agora, Velos não era de nenhum dos sexos, e desde o nascimento, a aparência do menino era como a de uma boneca, e por isso ele foi registrado como menina no registro familiar. Naquele momento, Flória lembrou-se e avisou Velos que teriam outra tarefa esta semana e que desta vez iriam juntos, mas ela ainda não sabia os detalhes. Mas, nesse momento, um sujeito loucamente descontente levantou-se e anunciou que, nesse caso, iria para se informar de tudo agora. Mas quando Flória tentou impedi-lo, Velos observou que era ele quem deveria estar a fazer o negócio perigoso, não Flória. Mas ela disse que o caso não era assim tão perigoso, por isso iriam juntos, especialmente porque Velos podia protegê-la o tempo todo, por isso ela ficaria mesmo bem. E então a criança alegre prometeu a Flória que a protegeria para que nada lhe acontecesse, e depois ela deitou-o calmamente na cama. Mas o rapaz acabou por prometer que, quando crescesse, se casariam de certeza e explicou que não se importava, que não era permitido ter um casamento dentro da família. O que deixou Flória muito desconfortável, porque Velos andava a falar de algo assim desde os 5 anos de idade, e agora está mais velho, mas nada mudou. Além disso, Flória estava muito ansiosa com a possibilidade de o irmão descobrir o seu casamento, por isso decidiu mantê-lo em segredo. Finalmente, chegou o dia seguinte, e a rapariga decidiu ir para o cartel, mas o irmão acabou por querer ir com ela, e Flória esperava algo assim, pois Velos sempre foi inseparável dela. A rapariga também se apercebeu que não podia deixar o irmão sozinho, porque ele podia ficar zangado e matar toda a gente. Por isso tentou explicar o mais calmamente possível que precisava de sair por uns tempos para tratar do monstro que estava na cave. E acabou por conseguir convencer o rapaz. Pelo menos era o que ela pensava. Mas assim que ela se foi embora, ele assumiu a sua verdadeira forma e perguntou-se o que é que a irmã lhe estaria a esconder. Por isso, assim que viu Ricael, exigiu algum tipo de explicação sobre o que se escondia na cave. Mas Raquiel aconselhou Velos a meter-se na sua vida. E então, o rapaz insatisfeito prometeu que, assim que atingisse a idade adulta, iria certamente destruir toda a gente, e mais especificamente Raquiel. Mas este não pareceu nada surpreendido com tais ameaças. Mas quando Flória desceu a cave, a primeira coisa que viu foi um cartel vestido, o que a surpreendeu. Mas ele afirmou calmamente que o treino de Flória tinha sido de facto eficaz. Mas ela apenas refletiu de má vontade que não podia fazer outra coisa quando o tipo andava constantemente nu à sua frente. Mas ele aproximou-se da rapariga sem um pingo de vergonha ou embaraço, e exigiu que ela o recompensasse pelos seus esforços. E ela percebeu-se sem jeito que aparentemente Cartel achava que era seu dever recompensá-lo. Mas, no final, ela acariciou-lhe a cabeça e perguntou-se se isso seria suficiente. Mas para Cartel parecia bem diferente, e então ele interceptou as mãos da rapariga e começou a puxá-la para junto do seu corpo, explicando que acariciá-lo não era uma recompensa, mas uma das obrigações de Flórios. Quando ele se inclinou sobre Flória, esta explicou-lhe que a recompensa que desejava podia esperar um pouco, e, enlouquecida pela proximidade, Flória afastou-o. Depois disso, repreendeu o rapaz, sem perceber por que é que este cartel se permite uma coisa destas, pois sabia que, de acordo com a história, ele deveria estar com uma rapariga completamente diferente, nomeadamente com a personagem principal. E claro, ela queria dizer-lhe uma coisa dessas, mas não podia fazê-lo, porque o mais provável é que, mesmo agora, o tipo estivesse a brincar com ela. Ela queria dizer-lhe algo desse gênero, mas não podia, porque muito provavelmente, mesmo agora, o rapaz estava apenas a brincar com ela,
Se ele tivesse vivido num corpo humano, teria sido capaz de pagar qualquer coisa. Mas, infelizmente, Cartel nasceu originalmente na forma de uma besta. A família real não o queria aceitar, porque tinha medo de perder a sua reputação. Por isso prendeu Cartel e roubou-lhe a oportunidade de ter uma vida normal. Mas Cartel explicou calmamente que o seu arrependimento não iria mudar nada, especialmente porque se lembrava dos dias em que ainda estava no ventre da sua mãe, porque conseguia sentir tudo o que a sua mãe sentia, via ou ouvia. E nesse momento, Flória apercebeu-se de como é que o sujeito podia saber sobre os floristas, e também sobre a sua família, pois não tinha percebido como é que ele tinha obtido essa informação. Mas nesse momento, Cartel admitiu que desejava poder rasgar a garganta do homem que tinha acusado a sua mãe, pois ela estava completamente inocente. Mas Flória explicou calmamente que ele podia fazer o que achasse melhor quando saísse deste sítio, especialmente porque sabia que, na história original, a família real se desmoronaria e surgiria uma nova era. E se Cartel conseguisse conhecer a personagem principal, tudo isso seria possível. E então Flória seria livre para viver a sua vida, mesmo que tivesse de desistir do Cartel e desaparecer da vida do rapaz para sempre. E então despediu-se e disse calmamente que tinha de partir. Mas na noite do mesmo dia, recebeu uma mensagem do pai, que continuava ausente, e contactou-o da mesma forma através de uma carta. Mas Flória ficou contente, porque sabia que o conde ainda não devia saber do estado de Cartel, o que significava apenas uma coisa, que ela podia esperar e não contar ainda a Velos sobre o seu casamento. No final da carruagem, Flória apercebeu-se de que se preocupava tanto porque sempre tinha sido uma pessoa que recolhia informações e nunca se tinha envolvido em transportes heterogêneos. Quando chegaram à propriedade de Siena, verificaram que havia guardas, como convém a uma poderosa família aristocrática, e era pessoal esperar pela hora da troca de guardas. Mas Velos informou-a calmamente de que iria primeiro e abriria caminho para que Flória o seguisse. De facto, Velos não só possuía uma força física e uma agilidade insanas, como nas suas veias corria o sangue dos lobos negros, e por isso tinha a capacidade de controlar as sombras e a escuridão. Por isso, o rapaz era perfeito para tais tarefas, pois conseguia esconder a sua presença e, com a ajuda das suas capacidades durante a troca de guardas, conseguiram entrar à socapa na mansão. Mas quando entraram, repararam imediatamente que Lily estava lá, parada no meio da estufa, numa silhueta negra e sombria, à espera das ordens da patroa, e Velos, agitado, ordenou à irmã que se afastasse, mas ela explicou calmamente que a rapariga não era perigosa e, olhando para as suas roupas, Lily apercebeu-se de que estavam sujas e que, muito provavelmente, Siena tinha deitado a rapariga fora. E assim, Flória aproximou-se dela e tirou-lhe a coleira que lhe suprimia a vontade, pois queria dar-lhe liberdade, e não compreendia como Siena se tinha permitido nem sequer tirar a relação que tanto atormentava a mente da rapariga. E ponderou o facto de que já seria difícil restaurar a antiga inteligência de Lily, mas pensou no facto de os heterogêneos da tribo dos gatos poderem tornar-se gatos. E assim, aplicou o seu dom de cheiros, o que fez com que a Lily voltasse a ser um gato, e depois, acariciando o gatinho, explicou que a rapariga podia ir para onde quisesse. E pensou que esperava que a rapariga pudesse viver o resto da sua vida no exterior, mesmo com este disfarce. Mas, ao olhar para o irmão, reparou imediatamente que Velos parecia estar ofendido. Por isso acariciou a cabeça do irmão e explicou-lhe que Velos não devia ter ciúmes daquele gato e sugeriu que fôssemos para a piscina. E então o Tritão acordou e perguntou-se se alguém teria vindo outra vez só para olhar para ele. Mas quando voltou à superfície, viu que era a Flória e ficou muito contente por a ver. Mas Flória olhou para Rusal e reparou que ele parecia ter deixado de ter fome. Mas o rapaz admitiu que o que Flória lhe tinha dado de comer era realmente o mais delicioso. E ela reparou no olhar do seu brinco e admitiu que o tinha trazido para o caso de o rapaz ter fome. Mas nesse momento, a conversa deles foi notada por um rapaz loucamente descontente, que não entendia por que é que Flória estava a dar tanta atenção a um peixe qualquer, e a rapariga tentou acalmá-lo, porque Velos já tinha fantasiado demasiado. E então Flória, para confortar o irmão, prometeu que agora iriam terminar a tarefa o mais rápido possível, após o que voltariam para casa e dormiriam juntos. E o russo apenas afirmou calmamente, ao que tudo indicava, que aquele rapaz era um menino lobo. Mas Flória estava interessada noutra coisa,
pois olhava para as suas feridas finas e perguntava-se se haveria alguma forma de as curar. Afinal, só havia uma maneira, era devolvê-lo ao mar, mas ele não sabia se isso era possível, porque percebia o que a família da rapariga estava a fazer. Porque Siena, que se considerava dona da sereia, todos os dias falava de algo assim, e dizia que precisavam dele para ter experiência. E perguntou à rapariga se era verdade. E ela ficou chocada com tal pergunta e nem sabia como responder, porque o rapaz percebia perfeitamente por que o tinham ido buscar e sabia o que iam fazer com ele. Flória tinha muitas perguntas que queria fazer a Rusal, mas acabou por não o conseguir fazer por causa das lágrimas que se aproximavam cada vez mais e que lhe ficavam presas na garganta. E agora não conseguia perguntar nada a Rusal, porque se apercebeu de que as suas lágrimas iam parecer uma encenação e nada mais. Mas no momento seguinte, o irmão mais novo apareceu e informou a irmã de que estava tudo pronto e ativou as runas. Era um feitiço especial que usava pedras mágicas, e assim que foi ativado, o rapaz levantou-se imediatamente no ar, envolto em água, e o russo ficou muito surpreendido por as pessoas terem aprendido a usar tais coisas. Mas Flória explicou calmamente que a estrada não lhe causaria qualquer sofrimento, porque as pedras manteriam o seu corpo úmido, e então a sereia que olhava em volta reparou que ele tinha pernas, e Flória disse que aparentemente as sereias criavam pernas quando estavam fora de água. Depois disso, saíram da estufa e entraram na carruagem, e o irmão disse que tinham de se despachar, pois queria brincar com a irmã o mais depressa possível, e por isso tinham de regressar à mansão. E Flória pediu, sem jeito, ao irmão que tivesse calma e conduzisse a carruagem com cuidado. E foi assim que acabaram por ir. E depois, sentada na mesma carruagem, em frente a Asílide, Flória perguntava-se se o rapaz não teria resistido e se teria deixado apanhar calmamente, e se ela não seria capaz de o proteger quando chegassem a casa, porque, ao contrário de Cartel, este tipo seria de certeza usado para experiências, e ela sabia que ele a odiaria por isso, porque pelo menos não tinha sido vítima de bullying na sua antiga casa. Mas nesse momento, de repente, o rapaz pediu que a rapariga o abraçasse em vez de ficar triste, porque ela não devia ficar tão triste e culpar-se por tudo o que tinha acontecido, porque ele não podia ter vivido muito tempo de qualquer maneira. E depois, olhando para a cara de choque de Flória, explicou que quando as sereias se afastavam do mar, perdiam a sua força vital. E além disso, ele estava ferido, por isso, por mais que aquelas pessoas tentassem, não conseguiam recriar o ambiente do mar na lagoa, e ele não conseguia sobreviver naquele sítio. E então Flória perguntou-se se seria essa a razão pela qual o rapaz tinha concordado em ir com eles tão facilmente. Mas ele confessou que o que realmente queria era olhar um pouco mais para Flória. Depois disso, abraçou a rapariga e perguntou-lhe se o podia levar consigo. E então, Flória, entusiasmada, perguntou-se se o rapaz queria mesmo que ela o escondesse. Mas, de qualquer modo, ele não podia viver muito tempo em terra, e o mar estava muito longe. Mas ela não queria ser ela a levá-lo para o castelo. Mas nesse momento, o rapaz que tocava suavemente no rosto de Flória pediu-lhe para não entrar em pânico, porque tudo ficaria bem desde que estivessem perto um do outro. E então, cheia de 6 determinações, Flória perguntou-se o que deveria fazer. E Asílide sugeriu uma forma de sair da situação, nomeadamente fazer um contrato. E então ela percebeu-se que, muito provavelmente, Asílide já sabia do seu contrato, e por isso perguntou-se se poderia fazer algo assim. Mas, mesmo assim, concordou. E depois, o rapaz aproximou-se do seu ouvido, e a pérola que servia de alimento a Rusal começou a brilhar, e a rapariga, loucamente surpreendida, não percebeu o que se passava. E o rapaz sussurrou cuidadosamente, ao ouvido da envergonhada Flória, que as sereias eram filhas do deus do mar, e que as lágrimas desse deus do mar eram pérolas. Por isso, as sereias podiam ver o passado e o futuro. Então, ele, passando lentamente para a pérola do brinco de Flória, pediu que a bela flor cumprisse todos os seus desígnios, e nessa altura, a carruagem estava quase a chegar à casa. E então Flória teve uma conversa séria, porque quando a carruagem foi aberta, Rusal não estava lá, e Flória não podia dizer que ele estava à espreita no seu brinco. Ninguém acreditaria em tal coisa. E assim, o irmão, percebendo a gravidade da situação, assumiu toda a responsabilidade e disse que tinha conduzido a carruagem de forma descuidada e que provavelmente tinha deixado cair o Rusal no rio quando virou bruscamente.
Mas Flória não deixou que ele a assumisse, e calmamente informou-o de que ela própria escreveria uma explicação ao pai, e pediu que o seu nome fosse escrito. E Flória estava bem ciente de que seria castigada pela perda de uma espécie tão rara. Mas era muito melhor do que condenar a Scyld a uma vida no inferno. Mas, para sua surpresa, o irmão mais velho disse que o pai não sabia nada sobre a situação da sereia, e Flória e o irmão mais novo estavam na expedição desde ontem. E então, Flória percebeu que aparentemente o irmão queria encerrar o caso sem o conhecimento do pai. Quando saíram, o rapaz agitado questionou Flória sobre o que tinha acontecido, e não entendia por que é que ela não lhe podia contar nem a ele. Mas ela explicou calmamente que também não sabia a que ponto a situação tinha chegado. Depois disso, sugeriu-lhe que fosse para o seu quarto dormir, e que, em seguida, caminhasse pelos corredores. Flória achou que tudo o que lhe estava a acontecer era muito estranho, porque Asílide se escondeu na pérola, e o seu irmão mais velho enviou-os numa missão sem as ordens do pai.